Olá, sou Rodrigo Florencio Ludwig, aluno do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Na cadeira de Conjuntura Econômica, ministrada pelo professor Cássio Moreira, irei fazer a resenha do artigo Estado de Bem-Estar Social, Origens e Desenvolvimento, da autora Vera Maria Ribeiro Nogueira. O que é Welfare State? Traduzido para o português como estado de bem-estar social, é uma forma de organização política e econômica que posiciona o governo como um agente assistencial. Uma sucinta aproximação ao debate sobre welfare state. Sistemas de proteção social construído nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. Mecanismos de proteção social, Estado, mercado e família. O Plano Beveridge foi o primeiro documento a marcar os princípios do welfare state. Esse plano reapresentou a recomposição e reorganização de medidas de proteção social existentes na Grã-Bretanha dos anos de 1940. Características apontadas pelo Plano Beveridge referente ao welfare state. É um sistema generalizado que abrange o conjunto da população, seja qual for seu estatuto de emprego ou seu rendimento. É um sistema unificado e simples. Uma cotização única abrange o conjunto dos ricos que podem causar privações do rendimento. É um sistema uniforme. As prestações são uniformes, seja qual for o rendimento dos interessados. É um sistema centralizado. Preconiza uma reforma administrativa e a criação de um serviço público único. Argumentos econômicos derivados do desenvolvimento industrial e processo de acumulação capitalista. Consenso entre os autores dessa matéria que os programas sociais inclusivos, de cunho universalizante, somente foram colocados em marcha devido ao excedente econômico e o grau de desenvolvimento tecnológico obtidos com a industrialização. Trabalhos de Wielinski, Richard Titmuss e Thomas Marshall trazem a temática do estado de bem-estar e discordam no ponto com relação ao seu desenvolvimento. Harold Wielinski foi sociólogo organizacional, conhecido, entre outras coisas, por seu trabalho pioneiro em inteligência organizacional. Já Richard Titmuss foi pesquisador e professor social britânico, pioneiro. Seus livros e artigos da década de 1950 ajudaram a definir as características do estado de bem-estar. E Thomas Marshall foi sociólogo britânico, conhecido por seu ensaio Cidadania e Classe Social, de 1950. Ele introduziu o conceito de direitos sociais, sustentando que a cidadania só é plena se é dotada de todos os três tipos de direito, e esta condição está ligada à classe social. Para Wielinski, o crescimento econômico e demográfico explicam a emergência generalizada do welfare state. Problemas no sentido dos efeitos da industrialização sobre a população, estratificação social, processos inovadores de trabalho para segmentos que vêm da área rural, aumento de mão de obra feminina vem exigindo novos mecanismos de coesão e integração sociais. Alguns autores ligados ao pensamento marxiano associam a construção do welfare state às exigências próprias da dinâmica capitalista e suas crises cíclicas. James Connor parte da análise das funções dos gastos estatais, de legitimação e acumulação, o que indiretamente permitiria inferir a justificativa para o welfare state. Seria a resposta às necessidades de acumulação e legitimação do sistema capitalista. Argumentos econômicos derivados do desenvolvimento industrial e processo de acumulação capitalista. Para Clausewitz, as políticas sociais seriam assim um preço a ser pago pelo progresso tecnológico. Já Giddens, ao analisar as fontes estruturais do welfare state, afirma que os seus elementos básicos já estavam em evidência muito antes da Primeira Guerra Mundial e se relacionavam à necessidade de enfrentar a questão do desemprego em massa. Argumentos políticos derivados da ampliação de direitos.
Segundo Barbalet, um sistema político com igualdade e cidadania é, na verdade, menos do que igualitário se faz parte de uma sociedade dividida por condições de desigualdade. Segundo Marshall, a cidadania conteria um conjunto de direitos de natureza diversa, os civis, políticos e sociais. Os direitos civis seriam os referentes necessários à liberdade individual, tais como o direito de ir e vir, de pensar livremente, de expressar uma fé, de possuir uma propriedade, de estabelecer contratos válidos e, especialmente, o direito à justiça. Os direitos políticos estão relacionados a escolhas de projetos de propostas de sociedade, através do exercício do voto, votar e ser votado, isto é, participar no poder político de uma das duas formas. Os direitos sociais incluem o direito a um mínimo de bem-estar econômico e de segurança, ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões que estabelecem na sociedade. Marshall, 1967. Segundo Rosa Valon, o atual estado de bem-estar é um aprofundamento e uma extensão do estado protetor clássico. Otto von Bismarck já trazia que o estado de bem-estar nasceu na década de 1880, na Alemanha, como alternativa ao liberalismo econômico e ao socialismo. Já em 1889, os alemães contavam com seguro, doença, proteção contra acidente de trabalho e seguro velhice/invalidez. Se o verdadeiro cidadão só pode ser proprietário, é necessário tornar-se quase proprietários todos os cidadãos que não sejam, isto é, instituir mecanismos sociais que lhes forneçam um equivalente de segurança que a sociedade garante. Rosa Valon, 1981. Classificação ou tipologia de welfare state. Tipo literal ou residual, a intervenção estatal ocorre em casos onde os riscos sociais não têm possibilidades, por quaisquer razões, de serem resolvidos pelas instâncias usuais. O esforço individual, a família, as redes comunitárias, solidárias e o mercado. O tipo meritocrático ou conservador contém seu núcleo duro o suposto de que a proteção deve ser responsabilidade de cada um pelo seu mérito, pela sua capacidade produtiva, enfim, pela sua performance individual. O terceiro tipo corresponde ao social-democrata e, em países onde se consolidou as políticas de proteção social, são inclusivas e o bem-estar é visto como estrutural a essas sociedades contemporâneas. As políticas sociais, nesses casos, têm um cunho universalista e abrangem e incluem áreas distintas, tanto na esfera econômica como social. Alguns apontamentos conclusivos. No Brasil, as análises sobre o surgimento, determinações e funções éticas, políticas e econômicas do welfare state sempre foram paralelas e subsidiárias a outros objetos de estudo, com raras exceções. Alternativas que renovam as utopias de justiça sociais, factíveis, na medida em que as batalhas por maior homogeneidade socioeconômica e aprofundamento da democracia são vencidas. Terão elas, todavia, viabilidade, no caso brasileiro? Então, o Estado, o welfare state, o Estado guardião, ele é realmente guardião dos direitos e não somente um benfeitor solidário e preso a interesses particularistas. O welfare state está relacionado com bem-estar e crescimento, geração de emprego, e isso é observado ao longo da evolução que a Alemanha apresentou os seus primeiros movimentos de bem-estar social. Depois podemos observar na Europa, mais especificamente Grã-Bretanha, que o welfare state também começou a ser institucionalizado. Porém, assim como as crises capitalistas afetam o mercado, o welfare state é afetado também pela troca de governos e políticas
adotadas conforme o modelo de gestão de cada governante ao longo do tempo e de toda a história a nível mundial e a nível Brasil. Porém, a nível Brasil, eu deixo aqui no próximo slide um artigo que fala sobre a trajetória do afforestation no Brasil e das políticas sociais dos anos de 1930 aos anos de 1990. Obrigado.